Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Henrique, se você estiver me ouvindo, por gentileza, pode se manifestar aqui para mim. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Henrique, se você consegue me ouvir, se o áudio e a imagem estão legais, por gentileza, pode confirmar para mim? Se vocês estiverem conseguindo ouvir e ver bem, por gentileza, coloque um comentário aqui na postagem, por gentileza, da live, só para saber e fazer algum ajuste aqui se for necessário, ok? Ah, porque não está público. Vou tentar público aqui. Deixa eu fazer aqui o comentário. Tem que estar público. Foi? Estamos ao vivo, conseguem me ouvir? Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. E se você estiver... Beleza. Estava fazendo os últimos ajustes aqui, pessoal, conversando com o Henrique, diretor da escola, tá? Fazendo ajustes de imagem, de áudio, e vou dizer para vocês o seguinte: podem deixar os comentários aí, tá? Na postagem. Eu vou responder na medida que a live for transcorrendo. Se houver alguma pergunta que ficar sem resposta, né? Eventualmente, se isso ocorrer, vocês poderão entrar em contato comigo. O Henrique vai disponibilizar em forma de comentário, né, o meu e-mail. E nós estamos aí à disposição para debater esse assunto em outras lives, em outros momentos, por e-mail, no meio que vocês acharem melhor, tá bem? Vamos iniciar então. Eu quero, logo de início aqui, agradecer o convite que o Henrique fez para mim, para debater o tema competências digitais de professores e estudantes. Nós consideramos esse tema muito importante no atual contexto. Ele já era muito importante antes da pandemia e agora ele é ainda mais importante porque nosso ensino está sendo mediado com a utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação. Na pessoa do Henrique, eu quero agradecer, né, a presença de vocês que trabalham na Escola Estadual Dr. João Batista de Almeida e todos que estão presentes aqui também, que não atuam nesta escola, que atuam em outra instituição de ensino, seja pública ou privado, tá? Eu quero agradecer pela presença de vocês. Na pessoa do Henrique, eu mando um forte abraço para todo mundo dessa escola, sobre a qual eu ouço falar muito bem. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Arthur Camargos, eu sou professor de anos iniciais do ensino fundamental, de quinto ano em 2020. Eu também sou orientador educacional
e esses 2 cargos eu exerço na Escola Estadual Dr. José Januário Carneiro, aqui em Ubá, certo? Eu resido em Tocantins, aqui pertinho de vocês, né? Graças a Deus eu conheço bastante gente aqui da região, então tenho certeza que vai ser um diálogo muito proveitoso aqui. Espero que essa live possa contribuir com reflexões e ideias sobre como se tornar um professor digitalmente competente, um estudante digitalmente competente, ok? Eu quero agradecer aqui também a parceria da SRE-UBA, que fez a divulgação dessa live, para que muitas pessoas pudessem saber, pudessem se inteirar, pudessem conhecer esse assunto, que mais ou menos há uns 3 anos eu venho investigando, venho pesquisando e publicando na área também, ok? Todo o conteúdo da minha fala gira em torno de um artigo que em 2019 apresentei no Congresso de Altos Estudos em Educação, o CAEDUCA, e em março de 2020 foi publicado como um capítulo de livro, tá? E esse livro, o Antônio Henrique vai disponibilizar aqui também no comentário da postagem o link para fazer o download. Se ele puder também, ele pode enviar o arquivo em PDF, né, para os profissionais de educação que atuam nessa escola, porque esse livro ele pode ser compartilhado livremente, ok? E um outro link também de uma ferramenta digital para autoavaliação de competências digitais, o Henrique também vai disponibilizar, nós combinamos isso. À medida que eu for falando, né, ele vai agregando esses links aí para vocês terem o registro, tá? Se eu estiver falando muito devagar, muito depressa, vocês podem se manifestar aqui também no comentário da postagem referente a essa live. E quero dizer que vamos iniciar, né? Deus nos abençoe aqui nesse momento, que tudo dê certo, se Deus quiser. De vez em quando, gente, eu vou observar o meu WhatsApp, porque eu estou conversando aqui com o Henrique, né, para verificar se é necessário fazer algum ajuste ou ele tem alguma observação para me passar, tá ok? Vamos lá então. O meu e-mail, gente, para que vocês possam entrar em contato comigo futuramente é arturpcj@yahoo.com.br. Daqui a pouquinho o Henrique disponibiliza para vocês aí o endereço digitado aí deste e-mail, ok? Eu não vou colocar meu e-mail institucional, né, porque aqui, apesar de ser um âmbito profissional, as dúvidas vocês vão sanar comigo no horário em que eu não estou atuando como professor, como orientador educacional. Então, passo meu e-mail pessoal para vocês, ok? E podem divulgar para quem vocês acharem necessário também. Eu quero, de início, conversar com vocês sobre cultura digital, competência digital, ensino remoto e o medo que às vezes nós professores temos de agregar ao nosso trabalho a tecnologia digital. Então, vários setores da sociedade, já há muito tempo, agregaram o uso das tecnologias digitais e obtêm bons resultados com isso. A educação ainda está um pouco aquém, ainda pode explorar muito o potencial das tecnologias digitais de informação e comunicação, que eu conheço como TDIC. Então, se eu falar TDIC, ou Tecnologia Digital de Informação e Comunicação, é a mesma coisa, tá? Então, nós precisamos refletir sobre o benefício que as tecnologias digitais podem trazer para a gente enquanto profissional de educação. Aqui eu não quero impor esse uso para ninguém, esse uso ele tem que ser um uso consciente, um uso opcional. E participando de um congresso na semana passada, nós refletimos sobre uma questão muito importante. Se um professor, um supervisor, um diretor, ele opta por não usar tecnologia digital no seu trabalho, ele pode fazer isso? No contexto atual? Eu não recomendaria. Por quê? Porque quando a gente deixa de usar a tecnologia digital, nós fechamos portas, né? As tecnologias elas vêm para agregar, para facilitar o nosso trabalho, para colaborar conosco, não para nos atrapalhar, desde que a gente tenha o tema dessa palestra, a competência digital muito bem desenvolvida nos professores e nos estudantes. E para iniciar então, vamos conversar aqui sobre a autonomia do professor. O professor tem que ter autonomia, tem que ter liberdade de cátedra para fazer suas decisões,
tomar atitudes, né? E uma dessas atitudes que o contexto atual tem exigido é o uso de tecnologia digital. Hoje, praticamente, a gente não consegue dar aula se a gente não estiver com pelo menos um celular com uma boa conexão de internet. Nós precisamos disso para sobreviver nesse contexto de pandemia e fazer acontecer a educação, ok? E qual que é a minha grande preocupação? É que o uso da tecnologia ele vire um modismo, uma imposição, ou ele vire algo feito sem sentido, né? E isso me preocupa, porque a tecnologia digital ela pode apassivar os professores, pode apassivar o estudante. Quando um professor ou um estudante tem desenvolvido a competência digital, isso é mais difícil de acontecer, porque aí eles usam as tecnologias digitais com mais autonomia, sabendo o que precisa ser feito. Não é só um uso técnico da tecnologia, é um uso com metodologia, com estudo, com conhecimento, com um objetivo claro, para alcançar um objetivo de ensino e um objetivo de aprendizagem, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir, gente, usar tecnologia não pode ser modismo. Ah, tá na moda. Ah, é o contexto da pandemia, vamos ter que usar. Não, não é usar por usar, é usar com um sentido. Isso vai muito além do domínio da técnica do uso da tecnologia. Isso envolve a competência digital, ok? Não pode ser também uma imposição e uma reprodução de um trabalho. Ninguém pode chegar até você, professor e estudante, ninguém pode chegar até vocês e impor o uso e ensinar como é que se vai fazer. Você precisa explorar os seus potenciais, a sua competência naquele momento. Eu me considero uma pessoa com um nível razoável de competência digital, então eu não posso cobrar esse mesmo nível de uma pessoa que é iniciante nessa área, uma pessoa que talvez não esteja pesquisando isso como eu faço há mais de 3 anos. Então eu tenho que saber quais são as potencialidades de cada um. E o primeiro passo é o mais importante. Inicie o uso de tecnologia digital no seu contexto de trabalho ou de estudo. E daqui a um ano você já vai estar fazendo muito mais coisas do que você é capaz de fazer hoje. Eu tenho certeza disso, porque foi esse o processo que eu vivenciei e de vários professores que eu acompanho também. Estou aqui, gente, com o capítulo de livro, tá? Me orientando por ele aqui, para que depois vocês, quando forem fazer a leitura completa, se vocês quiserem, vocês não tenham dúvidas, ou tenham o mínimo de dúvida possível, ok? Olha só, eu quero situar, né, essa live, essa palestra, no contexto da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC, ela fala de criar e consolidar uma cultura digital. Isso é a competência geral número 5, descrita lá no quadro Competências Gerais da BNCC. Então, nós precisamos abordar esse tema de forma urgente. O Brasil precisa abordar isso para antes de ontem, digamos assim, né? O CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, está localizado em São Paulo, tá? Ele lança estudos técnicos. Aqui no caso, eu estou me embasando na nota técnica número 8, que depois vocês poderão fazer o download na internet, só fazer pesquisa lá, nota técnica 8 do CIEB. CIEB e MEC têm hoje uma parceria com o programa Educação Conectada, fornecendo uma melhor infraestrutura de tecnologia digital para as escolas, de conectividade com a internet e também fazendo a capacitação, a formação docente continuada para o desenvolvimento de competências digitais. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar aí de um curso chamado Educação Conectada. Excelente, tá? Ele aborda basicamente 80%, digamos assim, da minha pesquisa no nível de mestrado em educação, ok? E eu quero falar também, gente, que desenvolver competência digital nos professores é um desafio muito grande. Porque nós temos professores formados em épocas nas quais nem se mencionava o uso de uma tecnologia dentro da sala de aula. Depois nós tivemos professores que estudaram cursos de licenciatura onde esse assunto ele já até era abordado, mas de maneira teórica. Praticamente eu não vejo os estágios, né, das licenciaturas de uns anos para cá, eu não tenho observado tanta ênfase no uso das tecnologias dentro do estágio supervisionado, do estágio curricular supervisionado. Estagiários que passam pela minha turma de 5º ano, eu sempre peço que inovem com o uso de tecnologias digitais, para que eles também tenham essa experiência e levem esse know-how
para o trabalho deles ali dentro da escola futuramente, ok? E nós, enquanto professores, enquanto supervisores, gestores escolares, nós temos uma vantagem. Nós podemos aprender coletivamente, nós temos um momento para isso. As reuniões pedagógicas, os módulos coletivos, eles servem para isso, eles nos permitem trocar experiências, socializar conhecimentos, né? Então, quando você identifica um professor, um estudante, tá? Um estudante com competência digital, um supervisor, um diretor com competência digital, seja dentro da escola ou fora dela, agreguem essa pessoa ou essas pessoas para fazer a formação docente continuada, ok? Existem várias maneiras disso acontecer. E é isso que eu abordo nessa obra aqui, o Manual GCDPEB, Gestão de Competências Digitais de Professores de Educação Básica. É uma obra que eu estou lançando agora em 2020, já está disponível para venda, inclusive. E aqui eu ensino a vocês o que é competência digital e como fazer a gestão para o desenvolvimento da competência digital dentro da escola de educação básica, ok? Isso não exclui, obviamente, o ensino superior, mas o foco aqui é a educação básica, beleza? Vamos continuar aqui então, qualquer dúvida podem se manifestar, deixa eu só verificar se tem alguma mensagem aqui para mim. Beleza, olha só. Nós nem sempre tivemos tecnologias digitais de informação e comunicação. E quando elas começaram a adentrar o universo da escola, aquele boom, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou agregar isso ao meu trabalho? Eu passei por isso. Eu comecei a trabalhar com a educação básica logo que eu me formei, lá na minha primeira graduação no Normal Superior, no ano de 2009. E eu tinha muito desejo de fazer isso. Só que você sai da graduação com muitas ideias, né? E às vezes nem sempre você tem o produto pronto para você apresentar para os seus alunos. Então fui pesquisar, fui estudar, fui fazer curso de pós-graduação na área, fui assistir tutoriais pelo YouTube, eu recomendo que vocês façam isso, eu aprendo muito com os tutoriais do YouTube, tá? E fui pensar maneiras de tornar o meu ensino mais tecnológico, mais digital. E fui testando, e eu não acertei de primeira, eu errei no começo. Fui fazendo o meu processo de prática, reflexão e prática, para desenvolver uma boa praxis, não é? E com isso eu cheguei ao ponto de querer investigar mais a fundo essa questão aí das competências digitais. E agora acho que eu estou no momento de também compartilhar essas experiências, esse conhecimento com vocês, porque quando nós falamos de tecnologia digital, nós temos que pensar que elas nem sempre foram desenvolvidas especificamente para a educação. E qual que é o maior problema disso? Se você pega uma tecnologia criada lá para o universo da administração de empresas, ou lá para o universo militar, e simplesmente coloca dentro da sala de aula, você corre o risco de transmitir a mesma ideologia lá do ambiente comercial, industrial, ou lá do ambiente militar, né? E aí corre-se o risco de você inverter, né, os objetivos da educação. Nós precisamos das tecnologias digitais de informação e comunicação para desenvolver autonomia e criticidade no professor e no estudante, principalmente, não é? Nós não podemos correr o risco de fazer o contrário, desenvolver a passividade docente e discente. Não é isso que nós queremos, né? Então, refletir sobre a competência digital é refletir sobre como instrumentalizar o professor e os estudantes para que eles possam, o quê? Para que eles possam ter autonomia no uso de tecnologia digital, sem reproduzir modismos e sem fazer ações sem sentido, simplesmente para cumprir uma obrigação, né? Ou simplesmente para substituir o ensino presencial, que no momento a gente não pode estar vivenciando, né? Então, falar de competência digital é falar de autonomia de professor e de estudante. E aí, gente? Então, o que vem a ser essa cultura digital que a BNCC tanto fala, né? A cultura digital, existe um pesquisador, né, que sempre estudou e tudo, é o Pierre Levy. Ele chama a cultura digital de cybercultura. A cultura de utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação.
Pare e pense hoje. Vocês podem pagar contas, comprar produtos, conhecer pessoas, lugares, estudar, obter um diploma de graduação, de pós-graduação, mestrado, doutorado, de casa. E não tem nada de ruim nisso. Muito pelo contrário, isso é muito bom. Isso abre oportunidades para pessoas que não tinham esse acesso antes. Eu mesmo fiz graduação presencial, fiz pós-graduação presencial e muitas pós-graduações à distância, sempre presenciais, totalmente online. Algumas com prova presencial, outras com provas totalmente online. O sucesso no aprendizado, quem fez fui eu mesmo. Então depende da minha postura, né? Então, refletir sobre a competência digital é refletir sobre você enquanto pessoa, porque a tecnologia digital faz parte do seu cotidiano e faz parte também do seu trabalho ou dos seus estudos, né? Até porque um professor não para de estudar nunca. Ele sempre está aprendendo alguma coisa nova. Os estudantes estão aí nesse contexto junto conosco, não é? E o que vem a ser, então, competência? Antes de falar de competência digital, o que é competência? Vamos viajar até a área de administração de empresas, onde competência é definida como um conjunto formado por conhecimentos, habilidades e atitudes que se interrelacionam. Trazendo agora isso para a pedagogia, para a educação, conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais, certo? Nós temos então que competência é conhecimento, habilidade e atitude, ou seja, a junção entre conceitos, entre procedimentos e habilidades e entre atitudes e valores morais. Ok? Isso seria uma competência para você atuar num determinado contexto produzindo algum resultado esperado. Não é um resultado aleatório, é um resultado planejado. A ação pedagógica é sempre intencional, não se esqueçam disso, ela precisa ser intencional. A ação do docente, a ação didática, precisa ser intencionalmente planejada e executada. Senão a gente perde o sentido aqui do nosso trabalho, não é mesmo? Ainda dentro da BNCC, nós vamos encontrar um outro conceito para competência, que é a mobilização de conhecimentos, tanto conceitos quanto procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Isso está lá na BNCC. Então aqui nós temos uma visão mais ampla do que é competência no contexto já da educação, que corrobora o que eu já havia falado antes, né? A gente não pode ficar restrito à visão lá da administração de empresas, porque ela não é totalmente aplicável ao nosso contexto. Então, a BNCC vem com esse suporte para a gente aqui. Eu tenho uma série de críticas a fazer à BNCC, mas nesse sentido, na definição de competência, eu preciso concordar. Ok? Tá tudo ok nessa definição, no meu parecer. E o CIEB, ele já vem com a definição, CIEB, lembrando, é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que tem parceria com o MEC. O CIEB já define competência digital da seguinte maneira. Agora já começamos a definir o que é competência digital especificamente, tá, gente? É o uso de tecnologias de informação e comunicação de forma efetiva na educação. O CIEB, ele já fala de tecnologia de informação e comunicação, que eu conheço como TIC. Eu prefiro usar o termo TDIC, acrescentando o D, por causa da especificidade dessas tecnologias serem digitais. Quando eu falo TIC, tal como o CIEB está mencionando aqui, eu falo das tecnologias que também não são digitais, incluindo, obviamente, as digitais. Então eu considero que TDIC é um tipo de tecnologia de informação e comunicação. No nosso contexto, vou me ater às TDICs, como já dito anteriormente, não é? Então, o CIEB fala que é esse uso de tecnologia de informação e comunicação de forma efetiva na educação. Beleza? O que isso quer dizer? Temos que usar a tecnologia com um fim específico, para ensinar e para aprender, aqui no caso do nosso setor educacional. E tem uma outra definição para competência digital que eu gosto muito, que é do DIGICOMP-EDU. É uma definição que é vigente na União Europeia, que está há alguns anos à nossa frente, uns bons anos à nossa frente, na verdade, com relação ao desenvolvimento de competências digitais de pessoas civis, né, dos cidadãos e também dos professores. Tanto é que o DIGICOMP-EDU são as competências digitais
específicas para educadores. Por isso que é Digicomp Edu. Segundo a Comissão Europeia, a União Europeia, nós temos que competência digital é o interesse pelas tecnologias digitais e a sua utilização segura, crítica e responsável para fins de aprendizagem, trabalho e participação na sociedade, incluindo a literácia em matéria de informação e dados, a comunicação e a elaboração, a criação de conteúdos digitais, incluindo a programação, a segurança, incluindo o bem-estar digital e as competências associadas à cibersegurança, segurança no ciberespaço, internet, por exemplo, e a resolução de problemas. Essa definição aqui do Digicomp Edu, ela é muito importante porque ela nos permite compreender a competência digital num espectro muito mais amplo. Ela serve para você resolver problemas, criar conteúdo, para você aprender, para você trabalhar, para você viver na sociedade atual. E querendo ou não, ela está cada vez mais digital. E só uma observação aqui. Eu sou um entusiasta do uso de tecnologias digitais na educação, um entusiasta maior ainda do desenvolvimento de competências digitais de professores e estudantes. Porém, eu tenho que reconhecer que no nosso país a internet é de boa qualidade, porém o acesso é desigual. Internet de boa qualidade, eu digo, internet que consegue, né, nos permitir acesso a vídeos, arquivos de PDF e tudo, né? E por um preço não tão barato, mas também não tão caro, né? O problema que eu vejo é o acesso. Muitas pessoas têm acesso à internet por dados móveis e isso não é suficiente, por exemplo, para o contexto do ensino remoto. Infelizmente, nós sabemos disso. Os instrumentos que nós temos hoje, né, que permitem um trabalho mais significativo, eles consomem mais internet. Então, nós temos um problema aí de exclusão digital. E Magda Piscatola sempre fala da questão de promovermos a inclusão digital dos professores, dos estudantes, para podermos sim desenvolver uma competência digital, uma cultura digital dentro das nossas escolas, ok? Não adianta esse discurso que eu estou fazendo aqui, essa fala, se nós não tivermos uma infraestrutura tecnológica. Concordam comigo? Vamos lá. Então, partindo da definição de competência e especificamente de competência digital, eu quero falar para vocês o que o CIEB pensa sobre o que realmente são competências digitais para os professores, certo? E daqui a pouco eu vou entrar especificamente na competência digital dos estudantes. O CIEB propõe uma matriz, tá, de acordo com a nossa realidade, a realidade brasileira, uma matriz com 12 competências digitais divididas em 3 grandes dimensões. Cada uma dessas dimensões contém 4 competências digitais. São 3 vezes 4, 12. Beleza. São 3 dimensões. A dimensão pedagógica, a dimensão de cidadania digital e a dimensão de desenvolvimento profissional. O que isso quer dizer? O professor, para ser digitalmente competente na concepção do CIEB, tem que ter a competência digital na área de pedagogia, na área de ensino, de educação, de avaliação, métodos e técnicas de ensino e de avaliação. Ele também tem que ter essa competência digital manifesta na área de cidadania, ser um cidadão no contexto digital e também usar a tecnologia para se autodesenvolver e desenvolver os seus parceiros de trabalho, assim como também desenvolver a competência digital nos estudantes. Antônio Nova, eu estava assistindo outro dia no 2º Fórum das Licenciaturas da UFV, um evento assim brilhante, magnífico. Ele falou que um profissional ele tem que participar de algumas áreas. O exercício em si da profissão, no nosso caso a docência, não é? Depois, a área de pesquisa acadêmica. Estamos vendo um número crescente de professores fazendo mestrado, doutorado e precisamos ver esse número crescer para termos uma educação de mais qualidade. Na área da formação de outros professores, seja no estágio supervisionado, seja na própria graduação, e ele faz uma crítica muito grande, né? Como é que alguém vai ensinar a dar aula para a educação básica, sendo que não está atuando na educação básica? Talvez nunca pisou dentro de uma escola, não é? É uma incoerência ali que ele identifica. E também na definição de políticas públicas. O que eu tenho tentado fazer hoje com vocês é formar colegas, formar os pares, né?
para o desenvolvimento de competência digital. Esse trabalho que eu uso para desenvolver vocês aqui em relação à competência digital é parte de pesquisa de mestrado. Eu também atuo dentro da sala de aula, só me falta chegar na definição de políticas públicas, né? Nós precisamos atuar. Como nós somos carentes de professores lá da educação básica dentro dos órgãos que definem as políticas públicas de educação básica nesse país. Nós precisamos ter vez e precisamos ter voz. E aí, gente, dentro então da primeira dimensão das competências digitais propostas pelo CIEB, dentro da competência pedagógica, nós temos a competência referente à prática pedagógica, ser capaz de utilizar a tecnologia digital nos processos de ensino e aprendizagem. Trazer isso para dentro da sala de aula de modo efetivo, significativo, de modo eficaz, sem perda de tempo, sem perda de recursos. Também ainda dentro da competência na área pedagógica, especificamente sobre a avaliação. Como usar a tecnologia em processos avaliativos, Google Forms, por exemplo, o processo criativo a partir da colaboração dos estudantes por meios digitais, avaliar a competência de colaboração dos alunos, de criação de conteúdo, a personalização, levar até o nosso estudante um material, uma proposta diferenciada, significativa para ele, adaptada para ele. Não é só ampliar o tamanho da fonte, o tamanho da letra, o tamanho do espaço da resposta. Não é apenas isso, é também isso. Mas oferecer a ele um recurso com a imagem, com som, com vídeo, né? Um recurso diferente para que ele possa ter as suas necessidades educacionais especiais muito bem atendidas. A tecnologia digital ela pode também assumir o âmbito da tecnologia assistiva para ajudar o nosso estudante. Uma tela de alto contraste, um leitor de tela, como o DOSVox, por exemplo, né? E outros recursos digitais que nós temos aí. Isso entra na personalização. E também a curadoria de recursos e a criação de recursos. O que é fazer curadoria? Nós vamos lá para a internet, vamos abrir, por exemplo, o buscador Google ou outro buscador, Bing, por exemplo, e vocês começam a procurar recursos digitais. Eu quero uma apostila que não tenha direitos autorais, uma imagem, um vídeo sem direitos autorais. Deixa eu verificar aqui, isso está realmente adaptado para os meus estudantes, para o público-alvo que eu quero atingir. Tá ok? Beleza, deixa eu salvar o link aqui então. Criar uma pasta. Eu posso usar o Google Drive, por exemplo, no nosso caso aqui, né? Nós temos acesso ao e-mail institucional com o Google nos ajudando aí. Então, vamos criar registros, vamos salvar, vamos categorizar, criar categorias de recursos. Vamos usar os recursos educacionais abertos, os recursos educacionais gratuitos, né? Os abertos permitindo que a gente possa fazer edições, os gratuitos que a gente possa compartilhar, utilizar. Vamos reunir esse material. Eu tenho geralmente, gente, eu tenho um vício com recursos digitais. Meu computador é cheio de pastas para poder arquivar. Se eu estou pesquisando determinada área, igual agora no mestrado, a competência digital, uma especialização sobre altas habilidades, superdotação, na outra lá sobre neuropsicopedagogia, eu sempre vou ter as minhas pastas com os materiais que eu vou encontrando pela internet, vou fazendo a curadoria, categorizando, porque depois eu vou precisar desse material para poder usar em sala de aula, poder estudar, para ensinar para alguém, né? Mesma coisa vocês podem fazer. Fazer a curadoria, né? Fazer a reunião desses materiais. E também nós precisamos exercitar a nossa criatividade, porque nessa competência digital nós também precisamos criar recursos, criar uma videoaula, um slide, uma apostila, um recurso que a gente achar necessário. Isso não é tão simples quanto parece, porque por trás disso não está apenas o uso do Word ou do PowerPoint ou de outro aplicativo que a gente queira usar. Por trás disso está também o conhecimento pedagógico, de como organizar uma apostila, por exemplo, um conhecimento técnico, né? Recomendo que vocês conheçam a metodologia TPEC, conhecimento tecnológico, pedagógico do conteúdo. É dominar o conteúdo, dominar a metodologia para ensiná-lo e as tecnologias que podem nos dar suporte para que eu possa escolher aquela que eu mais domino, aquela com a qual eu sinto mais seguro naquele momento. Tá beleza? Na outra dimensão, que é a dimensão de cidadania digital, professor cidadão no universo digital.
nós temos aqui ser capaz de utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação para incentivar e para participar da vida social, da vida cívica do nosso estado, nosso país, do nosso município, da nossa escola, certo? Incentivar a cidadania, o exercício dos seus deveres e dos seus direitos, a vivência de seus deveres e dos seus direitos pela via da tecnologia digital. E os professores e estudantes, no momento, têm mais feito exercer a cidadania digital nas nossas salas de aula virtuais, seja por Google Meet, pelo aplicativo Conexão Escola, seja por qualquer outro instrumento, né, que nós estejamos utilizando nesse momento para podermos fazer o ensino remoto acontecer. E só um detalhe, gente, que ensino remoto é um tipo de educação à distância. Ele é emergencial, mas não deixa de ser uma forma de educação à distância. Inclusive, o pesquisador Daniel Mil, na semana passada, no Congresso Internacional de Educação e Tecnologias, do qual tive a oportunidade de participar, ele falava sobre isso. Tá? Eu sei que é diferente o ensino remoto da educação à distância, que é muito bem planejada, com tempo, com recursos específicos, né? Isso a gente às vezes nem pôde fazer direito com relação ao ensino remoto. A gente está fazendo ele de forma realmente emergencial, mas não vamos esquecer disso, que princípios lá da educação à distância podem nos ajudar aqui nesse momento do ensino remoto, ok? Dentro ainda da dimensão de cidadania digital, nós temos aqui o uso responsável das tecnologias. E, gente, como eu vejo, às vezes, professores muito bem intencionados, né? E muito empolgados com o uso da tecnologia digital, mas às vezes cometem pequenos deslizes quando usam um recurso que tem um direito autoral que não poderia ser compartilhado, né? Às vezes usam indevidamente a própria imagem ou a imagem do estudante, isso tem que ser muito bem esclarecido. Nós, professores, temos o nosso direito de imagem preservado, ninguém é obrigado a ceder ele para ninguém, os estudantes principalmente, né? Nós precisamos refletir aqui sobre o risco, às vezes, de usar um recurso não oficial, né? Que não seja amparado por um órgão oficial de educação, o risco que a gente assume, que a gente expõe os nossos alunos, tudo isso é conversado, entendido, tá? Isso está dentro da competência digital também, para evitar que a gente sofra danos, né? Danos morais, por exemplo. Eu estava numa live uma certa vez e um grupo conseguiu hackear o link e fazer situações assim, muito desagradáveis naquele momento, sabe? E graças a Deus as pessoas compreenderam e tudo, né? Mas nós tínhamos estudantes participando dessa live também. Isso é constrangedor para todo mundo, né? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, não compartilhar o link das nossas lives abertamente para todo mundo, porque qualquer pessoa vai entrar, né? Então é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de situação, ok? Ao mesmo tempo que eu sou entusiasta da tecnologia digital, eu não posso negar que ela oferece riscos. E esses riscos têm que ser muito bem calculados. E estratégias para inibir esses riscos nós temos que implementar, ok? E aí, gente, dentro da cidadania digital, eu já mencionei uma ideia anterior sobre isso e vou retomar aqui agora com um pouco mais de aprofundamento. Professores, nós temos que promover a inclusão digital. Né? Nós temos que promover a inclusão do estudante, que é público-alvo da educação especial inclusiva. Então, o que isso quer dizer? Usar a tecnologia para isso também. E não só apenas agora, gente, no período de pandemia, tá? Quando a gente retomar o ensino presencial, eu espero em Deus que a gente consiga levar para o ensino presencial essas experiências, tá? Do ensino remoto, do uso das tecnologias. E é preciso deixar muito claro, gente, que não sou um defensor de a educação à distância ou educação remota substituir a educação presencial. Eu fui tutor durante muitos anos na EAD, na educação à distância. Eu fui aluno e ainda sou aluno de EAD. E eu defendo, eu conheço os dois lados da EAD, a docência, a tutoria, né, e a discência na modalidade à distância. Eu digo o seguinte, a educação à distância ela é excelente quando nós não temos a oportunidade do presencial, certo? E há perfis de alunos mais adequados ao ensino presencial
e mais adequados ao ensino à distância. Eu sou um, por exemplo, que me dou muito bem nos dois. Gosto muito da distância porque eu consigo fazer o meu horário, o meu tempo. Tá? Mas tem alunos que não gostam, não se sentem confortáveis na EAD. E se tratando de educação básica, nós precisamos desenvolver autonomia. Isso ainda passa pela questão presencial, física, de contato, face a face, tá, com o nosso estudante, para desenvolvermos junto com ele empatia e transferência de sentimentos um pelo outro. Nós precisamos fazer isso, ainda mais no contexto da nossa sociedade, onde muitos valores morais básicos estão caindo por terra, né? Precisamos pensar nisso muito bem. Okay? Então, a educação presencial, para mim, na educação básica, ela é 100% prioritária. Ok? E na dimensão do envolvimento profissional, nós temos aqui o professor, né, ou melhor, do desenvolvimento profissional, eu li errado aqui, na dimensão do desenvolvimento profissional, nós temos aquele professor que se autodesenvolve e desenvolve os seus pares, desenvolve também os seus alunos, né? Então, nós temos aqui, primeiro, o autodesenvolvimento. O professor se desenvolver enquanto um docente digital, seja ele no ensino presencial, no ensino remoto, na educação à distância, certo? Nós precisamos que os professores se desenvolvam enquanto usuários de tecnologia digital, enquanto criadores de conteúdo com tecnologia digital, enquanto docentes com apoio de tecnologia digital, certo? Então isso é o autodesenvolvimento, eu procurar pelos meus próprios meios ou pelos meios que o sistema de ensino me oferece, e aí está uma grande falha, tá? Preciso denunciar essa situação, não posso me calar. Nós fomos pegos de surpresa, não fomos? Com a questão do ensino remoto. Quantos anos nós já estamos atuando? Há quantos anos já temos laboratório de informática nas escolas, em muitas escolas? Há quantos anos nós já temos conexão de internet por Wi-Fi nas escolas? E faltou a formação docente continuada, que é o nosso direito dentro das escolas, os sistemas de ensino oferecendo isso para a gente. Não estou aqui defendendo que o Estado, o município, a rede privada de ensino, o governo federal, tenham que sempre oferecer cursos para a gente. Até porque eles não vão conseguir fazer isso com todo mundo, né, o tempo todo. Mas falta uma política pública que nos permita desenvolver competência digital. O programa Educação Conectada vem para ajudar nesse sentido. Espero, tenho muita esperança nele, que ele possa nos antenar para essa situação. Mas nós somos pegos de surpresa nesse momento. Tivemos que aprender muito. E olha que eu já tenho uma trajetória com o uso de tecnologia digital, blog, câmera, notebook, data show em sala de aula, criação de conteúdo com os alunos, até mini artigo científico eu já fiz com os meus alunos lá em 2017, né, chamado PIC Infantil, Projeto de Iniciação Científica Infantil com uso de tecnologia digital. Até isso já fiz com meus alunos. E eu tive que aprender muita coisa agora para o ensino remoto, né? E nós precisamos também que os gestores escolares, né, estejam cientes desse processo que pode ser desenvolvido, a gestão da competência digital dos professores dentro da escola. Gente, nós temos professores competentes, digitalmente falando, dentro das nossas escolas, parceiros nossos do cotidiano, do dia a dia. Vamos explorar o conhecimento deles. Eu me coloco aqui à disposição de vocês para falar sobre isso, tá? Podemos fazer um outro momento, uma live, sobre o que é a GCDPEB, a Gestão de Competências Digitais de Educação Básica, para favorecer o trabalho aí dos gestores escolares nesse sentido. Vou tomar só uma água rapidinho, gente. Guarda só um pouquinho, tá? Vamos continuar aqui. Ainda dentro da dimensão do desenvolvimento profissional, nós temos a autoavaliação. O professor ser capaz de refletir sobre o seu próprio processo de ensino mediado com as tecnologias. Deu certo, não deu certo? Onde eu preciso melhorar? O que meu aluno precisa? O que foi significativo para ele ou o que não foi? Qual é a minha competência digital? Onde é que eu estou nesse assunto? O que eu preciso desenvolver? O compartilhamento, compartilhar materiais, compartilhar práticas, compartilhar experiências, compartilhar arquivos, compartilhar links. Saber fazer isso de maneira que você possa mostrar as vantagens e também os riscos, por que não?
de um recurso digital, aquilo que ele tem de positivo, aquilo que ele tem de negativo. Nós precisamos fazer isso, gente, porque nós somos uma grande comunidade dentro da escola. Nós não somos apenas um professor dentro da escola. Nós somos vários. Nós precisamos e podemos contar uns com os outros, né? Vamos mudar essa perspectiva, né, que a gente às vezes tem da tecnologia digital como uma ameaça. Não, gente, ela é um instrumento que vem agregar recursos para a gente, né? Assim como a lousa, o giz, o apagador, o livro, o rádio, a televisão, o DVD, assim como o lápis, a borracha, a caneta, o papel, a tecnologia digital também abre portas para a gente. Já imaginou uma sala de aula sem caderno, gente? Já imaginaram isso? Eu não consigo ver. Né? No momento agora, não. Né? Então, vamos pensar também o que a tecnologia digital tem para contribuir conosco. Vamos compartilhar experiências. Né? A SR e a ELBA tem feito isso tão bem, né? Com as capacitações do NTE, que eu sou fã do NTE, isso não é segredo para ninguém, e também com as ações de divulgação, né? Seja com grupos de WhatsApp que nós temos, seja com parceiros institucionais, vamos divulgar, vamos falar da nossa experiência com a competência digital. Vamos lembrar dos nossos colegas professores que, enquanto fizeram a sua graduação há muitos anos, não tiveram acesso a esse conhecimento e na sua formação continuada não tiveram essa oportunidade. Vamos lembrar deles, vamos compartilhar, vamos ser parceiros, porque eles têm muito a nos ensinar também. Vamos juntar o nosso conhecimento tecnológico com os anos de experiência que esses professores têm. E o mais importante, vamos dar ouvidos aos nossos estudantes para que eles possam nos ensinar como ensinar para eles, porque eles já usam a tecnologia digital, muitos deles já usam. Então, qual é a competência digital que esses estudantes demonstram e que podem agregar ao meu trabalho, ao seu trabalho, ao trabalho de todos nós? Vamos ouvir os nossos alunos, vamos aprender com eles também. Olha só. E ainda nós temos a competência digital dentro da dimensão do desenvolvimento profissional, que é a de comunicação. Professores, gestores escolares, nós podemos, precisamos e devemos nos comunicar com outros profissionais de educação, com profissionais de outras áreas, com as famílias, com os nossos estudantes, principalmente agora, nesse momento de pandemia, né? Com toda a nossa equipe e, quiçá, com pessoas até mesmo de fora do país. Fazer o mestrado no Uruguai foi uma experiência muito positiva na minha vida, que me abriu a mente para várias situações que até então eu não conseguia perceber. Conhecer outros autores, outros professores, outras perspectivas, outros modos de fazer a educação acontecer. Isso é muito importante para mim. Além também, claro, né, da questão ali de um outro idioma. E identificar, né, dentro do Uruguai, né, o Plan Ceibal, que oferece computadores ou tablets para os estudantes e cada aluno ganha um, tá, gente? Ganha de verdade, né? E é feito todo um trabalho, né, para os professores se desenvolverem com relação ao uso dessas competências, uso dessas tecnologias digitais, desenvolvendo competências digitais. Ver isso abriu muito a minha mente, né? Eu pensei, gente, nós precisamos levar isso para o Brasil. O ProUCA, né, uma experiência que o Brasil desenvolveu desde alguns anos, né, um computador por aluno para usar nas escolas, em casa, precisa ser ampliado. Né? Eu não sei por que tantas vezes uma ideia tão legal ela não dá o resultado esperado aqui no nosso país. Nós temos tanto recurso, nós temos tanta gente inteligente, capacitada, com boa vontade de fazer acontecer. E por que às vezes as políticas públicas elas não nos permitem alcançar um bom resultado? Né? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso daí. E aí, gente, falamos muito de competência digital de professores, né? Vamos pensar agora na competência digital lá do nosso estudante. Você, estudante que estiver nos acompanhando também, seja você um estudante da educação básica, dos anos iniciais, dos anos finais, ensino médio, da modalidade EJA e outras modalidades, seja você estudante de ensino superior, professor de ensino superior, quem estiver nos assistindo, né? Vamos pensar também no foco da educação, que é o nosso aluno, né? Que é o aluno com ou sem necessidades educacionais especiais. Como é que nós podemos pensar em competência digital de um estudante
que já está lidando com tecnologia digital há muitos anos, como nós podemos pensar naquele que está chegando agora nesse universo e como nós podemos pensar no estudante que não tem acesso nenhum à tecnologia digital. E nós percebemos agora, nesse contexto de pandemia, que não são poucos os alunos que estão excluídos do universo digital, ou pelo menos excluídos de uma boa conexão com a internet e de um bom aparelho de celular que permita, que dê suporte ao uso dos aplicativos dos quais nós estamos lançando mão. Nós precisamos pensar aqui que não é só falar de professor, nós temos que falar de professor e de aluno. Também não é só falar de aluno, é falar dos dois. Os dois estão ali, gente, numa relação muito próxima no cotidiano das salas de aula. Tanto as salas de aula física, quanto as salas de aula virtuais. E nisso a BNCC nos ajuda muito no sentido de, na competência digital, na competência geral, número 5, nós temos um exemplo claro de competência digital discente, de competência digital de estudante. E aí, o que é que a BNCC, na competência geral 5, fala que o estudante precisa desenvolver? O estudante precisa compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as práticas escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Diante de tudo que eu falei sobre a matriz de competências digitais de professores lá no CIEB, a gente pega um simples parágrafo, um complexo parágrafo da BNCC em relação ao aluno que resume aquilo tudo. Olha só, vamos destrinchar esse parágrafo aqui. A competência geral número 5, a da BNCC. Compreender, utilizar e criar TDIC, tecnologias digitais. A BNCC já usa esse termo aqui, TDIC. Compreender para que serve, o que é, como utilizar. A própria utilização consciente, com objetivo específico, e a criação da tecnologia digital. Nossos alunos devem criar recursos digitais, criar arquivos, criar vídeos, criar podcasts, arquivos de áudio, com tratamento ali da qualidade do áudio, inserção de efeitos sonoros, criar vídeos, criar tutoriais, criar apresentações digitais em PowerPoint, por exemplo, ou usando os recursos que o Google oferece, que são muitos, são muito ricos, permitem inclusive o trabalho concomitante, trabalho cooperativo entre professores e alunos, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, pelo próprio celular, se vocês quiserem. É um recurso que estava tão desprezado dentro das escolas, o celular, e agora é tão fundamental para o nosso trabalho. Que lição nós, enquanto escola, estamos levando, Que bom. E que ruim que, infelizmente, precisamos passar por um momento de pandemia para poder compreender isso, E ainda dentro dessa competência geral 5 da BNCC, fala que não é usar de qualquer forma, é usar de forma crítica, significativa, reflexiva e ética as tecnologias digitais. Ou seja, o aluno precisa falar e fazer o uso efetivo da tecnologia digital com um fim específico, sabendo o que ele está fazendo e não simplesmente reproduzindo. Isso é a forma crítica do uso, a forma significativa para o aluno, que faça sentido na vida dele. Se ele for um aluno de zona rural, que a tecnologia leve a ele e permita que ele crie um conhecimento, um conteúdo, um recurso para o uso dele no contexto dele, na zona rural. Se ele é um aluno da zona urbana da cidade, o que ele precisa fazer? Usar a tecnologia no contexto dele. Se ele é um aluno que faz parte de uma minoria excluída, a tecnologia digital precisa permitir a atuação significativa desse estudante nos temas que envolvem a vida dele. Ok? Nada de levar a cultura branca para estudantes negros. Nós devemos levar? Sim. Nós precisamos levar? Sim. Óbvio. Mas como é que eu levo apenas a cultura branca para uma comunidade que é negra e precisa se identificar e ter a oportunidade de se expressar
quanto a cultura negra tem para nos enriquecer. Na escola que eu trabalho, a Escola Estadual Dr. José Januário Carneiro, a professora Cristiane, a professora Fabiana e todo o coletivo da escola, eles se mobilizaram em torno do tema do racismo. E quanto eu aprendi, como eu vivenciei essas ideias, não é, de valorização e identificação da cultura negra. Eu, por exemplo, adoro usar turbante, né? E acho que isso deveria ser difundido para as pessoas perderem a vergonha, né, de usar, perderem o receio e realmente assumirem a sua cultura, a sua identidade. Eu me identifico com a cultura negra, eu tenho valores ali que encaixam na minha vida. Então, eu vou agregar também elementos no meu visual que possam demonstrar isso. Então, a tecnologia digital, gente, ela não pode excluir o nosso contexto. Nós precisamos trazer a tecnologia digital para nos permitir espaço de vez e de voz, para receber uma informação e também produzir conhecimento, ok? Com a tecnologia digital, nós não precisamos apenas ser passivos, nós precisamos ser ativos enquanto professores ou demais profissionais de educação e enquanto estudante, ok? Levar a tecnologia digital para dentro da sala de aula faz com que a gente corra o risco de transmitir informação pronta para o aluno. Não sei se vocês já viram um vídeo na internet, no YouTube, de uma professora, né, que estava ensinando a tabuada para os alunos e falava 2 mais 2, alunos respondiam 4, 2 mais 3, alunos 5, usando a lousa e o caderno do aluno. De repente a sala se moderniza, tudo com controle remoto, telas que descem do teto, tudo digital. E aí o que a professora faz? Ela coloca lá a tabuada e pede os alunos para memorizar a tabuada naquele mesmo coro, né? Aquele mesmo coral de cantar a tabuada, digamos assim. Então, qual foi a inovação que ela fez ali? Nada. Ela simplesmente fez um uso da tecnologia digital para repetir o que se fazia com os recursos analógicos tradicionais. Então, a gente pode pensar e deve pensar sobre como a tecnologia digital tem que contribuir para o nosso trabalho de maneira realmente significativa, ok? Que vá produzir um sentido. O aluno também, dentro da competência geral 5 da BNCC, que reflete claramente uma competência digital de aluno, ele deve fazer o uso, né, reflexivo. Refletir sobre o que deu certo e o que não deu certo na hora de usar aquela tecnologia digital. E também o uso ético, por exemplo, não cometendo cyberbullying. O bullying nas redes sociais, por exemplo. Não cometendo usos ilegais da tecnologia digital. Não cometendo crimes digitais. Né? Isso tem que ser ensinado, porque os nossos alunos estão tendo contato com os celulares. Mas será que eles têm contato com o uso ético, seguro e legal da tecnologia, do celular? Está na palma da mão deles, de muitos deles. Mas será que eles têm noção dos riscos que essa tecnologia traz? Teve uma escola em Visconde do Rio Branco, acho que o padre Antônio Correia, que a Roberta é diretora, ela me convidou em 2018 para falar para os estudantes de anos iniciais sobre segurança na internet. Palmas para ela porque ela abordou um tema muito importante, já com as crianças, desde pequenino, né? Trabalhando a segurança na internet, porque há pessoas mal intencionadas, né? Vamos lembrar esses episódios que envolveram Momo, Baleia Azul. Isso usou os recursos digitais para colocar a vida de crianças e adolescentes em risco. E vamos pensar, gente, que nós temos crianças e adolescentes emocionalmente frágeis. Talvez na nossa época não era tanto assim. Mas hoje, infelizmente, nós temos muitos casos de fragilidade emocional dos nossos estudantes e nós podemos preveni-los com relação a esses usos da tecnologia, esses riscos da tecnologia. E aí, continuando aqui, o estudante, né, segundo a BNCC, precisa usar as tecnologias digitais nas diversas práticas sociais, incluindo as práticas escolares. Ou seja, usar a tecnologia para um fim específico, seja para obter uma informação,
levar uma informação verdadeira. Precisamos ensinar o aluno a saber o que é uma informação verdadeira, o que não é, uma fonte confiável do que não é, ok? Precisamos que ele use também para aprender e para ensinar outras pessoas, para fins de aprendizagem, né? E para se comunicar, para estabelecer contato mesmo pelas redes sociais, pelo YouTube, por exemplo, produzir um conteúdo confiável, receber um conteúdo confiável também pela tecnologia digital, para acessar e disseminar informações. E nós precisamos ensinar, como eu falei anteriormente, disseminar informações corretas, com base científica. E isso desde que a criança já chega na escola para a gente, tá, gente? Lá desde a educação infantil, tá? Se nós queremos desenvolver cultura digital, segundo prevê a BNCC em nossas escolas, nós precisamos falar desse assunto com os nossos alunos, desde a educação infantil. Não adianta querer abordar esse assunto no ensino médio, não, porque já é tarde demais. Quantos anos esse adolescente, essa criança, já estão expostos ao uso não seguro e ao uso não ético, ao uso ilegal da tecnologia. Então nós precisamos falar disso desde a educação infantil, ok? E aí, gente, vem aquilo que fecha com chave de ouro a competência geral número 5 da BNCC, que reflete uma competência digital, para que o estudante possa exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Olha, o protagonismo. Há umas semanas atrás, a minha amiga Andréa Botelho, que trabalha com a Secretaria de Educação em Minas Gerais, ela falou numa live pra gente, até mesmo no nosso projeto lá sobre racismo na Escola Estadual do José Januário Carneiro, ela falou de protagonismo juvenil. Nós temos que dar vez e voz aos nossos estudantes, desde a educação infantil, passando pelos anos iniciais, finais do ensino médio, também, não é? Nos iniciais e finais do ensino fundamental, o ensino médio, corrigindo, né? Nós precisamos dar a eles a oportunidade de exercerem cidadania e serem protagonistas, inclusive na resolução de problemas dentro da sala de aula. Os nossos alunos, às vezes não, muitas vezes, eles têm soluções muito mais práticas do que as nossas, sabe por quê? Porque eles estão mais envolvidos naquele contexto. O contexto é deles. Eles conhecem, fora dos muros da escola, muitas vezes de forma melhor do que a gente, né? Eu, por exemplo, trabalho em Ubá e resido em Tocantins. Então eu não posso questionar um aluno que vem me falar que a realidade dele é diferente daquela que eu penso que seja, porque ele está lá vivendo, né? Então vamos dialogar com os nossos alunos, vamos permitir que eles criem, que eles conversem, que eles debatam, né? Precisamos de um aluno ativo. Quem vai sobreviver na sociedade dos tempos atuais e futuramente é aquele que sabe exercer protagonismo, que sabe criar de forma ética, segura e legal. E para isso, as tecnologias digitais estão aqui nos ajudando. E podem nos ajudar muito mais, ok? Gente, olha só. E aí? Ficou claro para vocês o que é competência digital? Quais são exemplos, né, de competências digitais de professores? A competência geral 5 da BNCC, que eu digo para vocês que é a competência digital bem completa para os nossos alunos, não é? E aí, o que nós precisamos fazer com isso? Professores competentes digitais formam estudantes competentes digitais e eles se formam entre si. Um professor não apenas ensina, ele também aprende. Um aluno não apenas aprende, ele também ensina, né? Então vamos começar a pensar nessa cultura digital, nas nossas práticas, por mais simples que nós pensemos que elas sejam, mas elas não são. Nenhuma ação pedagógica, nenhuma ação didática é simples. Como eu disse anteriormente, ela é intencionalmente planejada e tudo que é intencionalmente planejado não é simples, é complexo, não é? Então nós temos que pensar sobre como é que professores podem desenvolver a competência digital, como é que eles podem desenvolver a competência digital nos estudantes, para que a cultura digital adentre e permaneça em nossas escolas. Parabéns para a escola estadual Dr. João Batista de Almeida, que investiu nesse tema. Quando o Henrique me perguntou se eu poderia debater esse assunto, eu falei, claro que sim, discutimos o tema ali, nós definimos, né, como é que seria, a data, o horário.
Eu falei, nossa, que legal, vamos abrir espaço para discutir a competência digital. Eu vou confessar, às vezes eu me sinto um pouco solitário, né? Falando sobre esse tema, e sem às vezes o espaço que essa escola abriu aqui para debater. Nós precisamos debater isso. E olha, nós temos muitos professores digitalmente competentes já em atuação. E professores esses que se formaram há muitos anos, que se formaram há poucos anos e que acabaram de se formar, seja no ensino presencial ou à distância. Ok? Nós precisamos aproveitar as experiências e o potencial desses professores. Onde é que eles estão? Dentro das nossas escolas. E como explorar esse potencial deles? Vamos encontrar formas de fazer isso, ok? Vamos fazer a gestão de competências digitais, que eu falei do livro agora há pouco, né? Quem não viu esse daqui, tá? Que é de minha autoria, estou lançando esse ano. Vamos levar a gestão de competências digitais para dentro das salas, dentro das escolas, ok? Olha só, nós precisamos, segundo o que Magda Pisquetola sempre fala, promover uma inclusão digital do professor e também do aluno. Já imaginaram aquele estudante que sai da escola, vai para sua casa e não tem um celular com conexão à internet? Às vezes nem o celular ele tem. Como desenvolver competência digital desses alunos? Está lá o laboratório de informática nas escolas. Tem escolas que ainda não têm. Temos que lutar para que tenham, e de boa qualidade. Com uma internet de boa qualidade também. Com computadores que não estejam obsoletos. E estejam em boas condições de utilização. Vamos usar o laboratório de informática para desenvolver competência digital nos nossos alunos. Tem um software muito legal que o Estado disponibilizou no laboratório de informática, que é o HQ. Permite criar histórias em quadrinhos, se não me engano ele salva e permite imprimir. Tá? Nós temos o PowerPoint, nós temos o Canva, que permite fazer criações digitais, né? Certificados, pôsteres para live, né? Permite fazer muita coisa. Né? E eu acho assim que nós precisamos muito, mas muito, pensar em ações que as nossas escolas possam desenvolver de forma gratuita, possam desenvolver de forma significativa para professores, para os estudantes, para que a gente consiga realmente implementar no nosso país uma cultura digital. E é um trabalho de formiguinha, gente. E como nós, professores e estudantes, temos poder em nossas mãos. Nós podemos mudar a realidade desse país. Nós podemos fazer com que o uso de tecnologia digital seja realmente benéfico para a nossa sociedade. Ok? Vamos prosseguir aqui. Daqui a pouquinho, gente, eu vou fazer uma pausa que eu vou verificar os comentários aqui, tá? Na postagem. Olha só, essa inter-relação entre a competência digital do professor e a competência digital dos estudantes, ela é muito importante. Por quê? Não é desenvolver competência digital de forma isolada no professor, porque aí não vai ter sentido nenhum, né, gente? Nós precisamos trabalhar os dois. O aluno pode desenvolver a competência digital do professor, como eu disse agora há pouco, né? Mostrando o uso de um determinado aplicativo, de uma tecnologia digital específica, mostrando como é que se faz, como é que eles gostariam que fosse feito, e vem o professor com um conhecimento pedagógico e do conteúdo que ele quer ministrar para juntar isso. Gente, nas nossas salas de aula, nós podemos criar muita coisa com o uso da tecnologia digital. É importante, então, professores, que a gente desenvolva as nossas competências digitais para encontrarmos meios, saídas para desenvolver também a competência digital dos nossos alunos. E podemos, com isso, explorar essas relações de cooperação entre os próprios estudantes, entre os próprios professores, entre os professores e os estudantes. E ainda vou acrescentar um elemento aqui nessa história, tá, gente? Quantas pessoas estão aqui na nossa sociedade, nas instituições de ensino superior, e que têm competência digital, que pesquisam essa temática, tá? E que podem contribuir conosco. Nós tivemos ano passado uma parceria com a Fernanda, professora do IFET, trabalhou com a nossa escola, fazendo a capacitação, né, a formação docente continuada para o uso de alguns recursos digitais.
O Canva, por exemplo, eu nunca tinha usado, aprendi com ela, né? Plickr, ela colocou mais umas 3 ferramentas para a gente poder usar. E nós precisamos contar com pessoas da comunidade que possam vir nos ensinar. Aqui fala-se muito, né, em muitos documentos, de ensinar a programação para os nossos alunos, programar máquinas, né? Quem pode ensinar isso para a gente? Técnicos da área de programação, cientistas de computação. Nós temos aqui na região os cursos de ciência da computação, né? Nós temos cursos técnicos de programação e informática. Vamos contar com a ajuda dessas pessoas também. Nós temos escolas técnicas com profissionais capacitados para ensinar e que podem nos ajudar. Eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, gente, para poder dar uma atenção aqui também, porque tem uns comentários bem interessantes aqui, bem legais, tá? Deixa eu verificar aqui. Henrique, eu quero te agradecer por você ter compartilhado o livro, tá, gente? Esse livro, Temas Contemporâneos de Educação, ele contém, tá, da página 207 até a página 222, o artigo que eu usei para embasar essa conversa com vocês aqui, tá? Henrique também compartilhou meu endereço de e-mail, tá? Meu e-mail pessoal, Arthur, não tem H, tá, gente? arturpcj@yahoo.com.br. E eu quero destacar também aqui o guia EduTech, que é uma ferramenta digital criada pelo CIEB, Centro de Inovação para a Educação Brasileira, e que vai permitir a você, professor, a você, gestor, conhecer as competências digitais que andam circulando pela escola, sabe? Eu fiz a minha ano passado, se não me engano são 4 níveis de competência digital, né? Para cada competência digital, cada uma das 12, 4 níveis de progressão, de desenvolvimento. Quando você responde de modo bem sincero, com bastante calma, esse questionário, um questionário online, você tem um parecer, né, em PDF que vem para o seu e-mail te informando qual é o seu nível de competência digital, onde está o seu ponto forte, onde está o seu ponto fraco. Inclusive eu uso esse guia EduTech, né, a autoavaliação de competências digitais, é assim que o CIEB chama esse instrumento, eu uso essa ferramenta na GCDPEB, na gestão de competências digitais. Tá? Então, quando eu fui fazer a minha GCDPEB, gerir a minha competência digital, a primeira coisa que eu fiz foi me autoavaliar. E encontrei essa ferramenta aí do CIEB que eu recomendo para vocês. Tá? Ela é um dos primeiros passos para a gente poder fazer o desenvolvimento de competência digital na escola, que permite conhecer o nível de competência digital dos nossos profissionais, tá? Alguém pediu aqui na bibliografia do livro, o Henrique colocou o link, tá? Temas contemporâneos de educação. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos comentários. Sim, Maria Aparecida Sandinha, a tecnologia é uma ferramenta muito importante e deve ser utilizada de diversas formas, né, para o bom desempenho dos nossos alunos, né? Isso pode motivar. Eu tive uma experiência com o blog em 2016, em 2 turmas de 4º ano, com 17 alunos, se eu não me engano, 17 a 16 alunos no nível C, em agosto, quando eu cheguei nessa sala de aula, nessas 2 salas de aula. Quando eu encerrei o ano, eu só tinha um aluno no nível C, até porque não frequentou as aulas, já estava internado, né? Tinha sofrido um acidente e tudo, estava impossibilitado de acompanhar as aulas. E a tecnologia motivou os alunos daquela turma, fez com que eles se dedicassem mais e compreendessem conteúdos que talvez eram um pouco mais complexos para eles, né? Com o uso de tecnologia digital. O blog tem usado agora também no ensino remoto, tem sido uma mão na roda para levar informação organizada para o aluno, certo? Que às vezes quando você usa o WhatsApp, as informações podem se perder, o seu celular pode perder aquilo tudo, é muita conversa ali dentro que tem, e acontece isso mesmo, né? Então o blog permite organizar tudo aquilo ali e eu discuto depois lá no chat do aplicativo Conexão Escola. Agradeço aqui, né, os elogios, né, pela live. Eu quero agradecer vocês pela participação, pelo convite mais uma vez, que o Henrique e a escola me fizeram e tudo, né? Ó, Elisângela Costa falou aqui, o professor competente precisa se adaptar ao novo. É exatamente isso. Como diria Paulo Freire, nós somos seres incompletos e é a busca por completar a nossa incompletude que nos motiva, nos movimenta, né? Nos move. Estou vendo aqui, ó, um outro comentário. As pessoas estão reconhecendo, Henrique,
a iniciativa da escola, tá? Isso é muito importante, tá? Nós precisamos reconhecer que esse tema ele é urgente, urgentíssimo no contexto que nós estamos vivendo. Quero parabenizar aqui o Henrique e a escola pela iniciativa. Olha só, Clarissa. Geralmente os filhos sabem mais sobre as novas tecnologias do que os pais, mas sabem dos perigos que os norteiam? Nem sempre, Clarissa. Nem sempre. É onde eu falei agora há pouco, né, sobre a segurança na internet, né, desde a educação infantil. Falar disso para os nossos alunos, os golpes que acontecem pela internet, os assédios sexuais e morais que podem acontecer pela internet, o cyberbullying, identificar essas práticas, né? Saber como prevenir, o que fazer, né? Regrinhas básicas sobre isso para ensinar para os nossos estudantes. Vamos ver outro comentário aqui. Raquel Carvalho, que contraste, há pouco tempo era uma briga o celular dentro de sala. Parece que foi ontem. Os professores pegavam o celular e só entregavam na hora de saída. Agora, como o colega falou aí, estamos implorando para participarem, né? Gente, que lição que nós estamos levando enquanto escola, né? Que lição. Eu sempre tive um pouco de receio, né, de pedir às crianças de anos iniciais para levar o celular para dentro da sala de aula, até porque muitas vão desacompanhadas para a escola, né? Então é um perigo muito grande expor, né? Então eu evitei ao máximo o uso do celular dos alunos ali dentro, né? Na escola que eu atuava, nós não tínhamos laboratório de informática instalado, né? Ele estava nas caixas ainda, esperando a reforma da escola acontecer, acabou que não foi possível vivenciar esse processo naquela instituição, na escola que hoje eu estou nós temos, só que com o contexto de greve de pandemia esse ano, não pude levar os alunos nem um dia para a sala de aula, ou melhor, para a sala de informática. Sim, levei notebook, caixa de som, gravador de som, para dentro da sala de aula para trabalhar com eles, gravação de podcast, de apresentação, para que depois eles pudessem apenas ouvir a voz, não podia ter identificação do aluno ali, para eles poderem ouvir a voz dos colegas, identificar quem que era, ou pela voz, ou por um fato que ele ia narrar ali, né? Mas realmente, Raquel, nós precisamos agora pensar, né? Pedimos para não usar o celular e agora imploramos para que eles utilizem, né? E, Clarissa, a tecnologia sim precisa da supervisão dos pais responsáveis e de nós enquanto escola, né? Sem querer puxar para nós uma responsabilidade que é da família, vamos puxar para nós uma responsabilidade que é do professor. Desenvolver a competência digital na área de segurança digital para os nossos estudantes. Juliana Cristina diz o seguinte: concordo, a tecnologia digital utilizada a nosso favor pode muito contribuir para uma aprendizagem significativa. Obviamente, os nossos alunos estão envolvidos, uma boa parte deles está envolvida no universo digital. E muitos que estão excluídos querem estar incluídos no universo digital. Ou às vezes nem conhecem, nem sabem do que se trata, podemos apresentar esse recurso para eles. Lembrando que futuramente, quando eles forem estudar, fazer faculdade, forem trabalhar, raramente eles vão deixar de usar a tecnologia digital. Eles vão encontrar com a tecnologia digital mais adiante, né? Então vamos ensinar esse uso específico. Eu sempre falava com os meus alunos, né? E ainda falo ainda. Gente, pelo amor de Deus, tecnologia digital não é só rede social, né? Nós precisamos ir além da tecnologia digital apenas como rede social, como mídia social. Nós precisamos usá-la para estudar, para aprender. A tecnologia digital é tão rica, é tão poderosa, que ela não pode ficar restrita a um uso somente para bater papo. É um uso para se informar, ficar consciente, tomar decisões, levar conteúdo, receber conteúdo, ensinar e aprender, compartilhar conhecimento. Ok? Vamos pegar aqui. Marli Santana Pinto Coelho, recebi o link dessa live e entrei por curiosidade. Muito obrigado, tá, pelo parabéns aqui. Espero que você esteja gostando, que seja útil para você no seu trabalho, tá? E na sua vida pessoal também. Obrigado pelos elogios que eu estou percebendo aqui. Tem alguns comentários que não estão aparecendo para mim. Tinha um que o Henrique falou aqui sobre a Luziette, que ela havia mencionado uma parceria. Olha só um pouco, gente, por favor. Uma parceria do grupo Telefônica, não foi? Sim, o grupo Telefônica tem uma parceria, sim, com várias instituições de ensino para trabalhar a competência digital e tudo, tá? E só um adendo, uma observação. Vocês talvez tenham ouvido falar de metodologias ativas, né?
Nós podemos trabalhar com metodologia ativa, que só isso já dá o tema de uma outra live, mas eu quero fazer essa observação porque às vezes a gente vê falar de metodologia ativa e não consegue às vezes fazer um link com a tecnologia digital. Para você fazer metodologia ativa, você não precisa de antemão de ter tecnologia digital. Você pode fazer metodologia ativa sem tecnologia. O método da maiêutica, por exemplo, perguntas e respostas, perguntas e perguntas, né? Isso já é uma metodologia ativa, uma roda de conversa, um jogo, né? Onde o estudante possa assumir um papel. Isso é metodologia ativa, certo? A gamificação, eu sou muito fã da gamificação, a sala de aula invertida, né? Só que eu recomendo o seguinte, quando você for usar a tecnologia digital, que você planeje esse uso à base de um exemplo ou pelo menos de uns princípios de metodologias ativas, para que os nossos alunos assumam a postura ativa, abandonando uma postura passiva na hora de usar a tecnologia digital. Deixa eu procurar mais comentários aqui. Estamos encerrando já, tá, gente? Porque uma live, no máximo 1h30, né? Ainda mais que nós estamos trabalhando com ensino remoto, que já nos desgasta muito ao longo do tempo. Eu não estou conseguindo ver aqui, Henrique Luzietti, comentário, né, sobre o grupo Telefônica. Poderia ser compartilhado novamente para que eu pudesse fazer a leitura e o debate dele aqui? Muito obrigado pelos elogios que eu estou vendo aqui, tá, gente? E olha, se vocês quiserem, eu estou à disposição aqui para outras lives, outros assuntos, né? Para outras escolas, outras instituições que queiram discutir esse tema também, tá? É um prazer colaborar com vocês. Estou muito feliz, tá? Acho que a minha expressão facial mostra, né, esse contentamento, né, de estar aqui discutindo esse assunto com vocês. Parece-me que alguns comentários custam para chegar. Eu tentei atualizar aqui para verificar se eu conseguia ver esse comentário. Henrique, se você puder mandar ele pelo meu WhatsApp, tá? Também posso ver aqui, copiar ele aí, né? Na postagem e mandar para mim que eu quero fazer a leitura, que ele é interessante. E, gente, quando vocês ouvirem falar, né, de educação conectada na escola, as escolas já responderam um questionário, né, sobre a infraestrutura de tecnologia, o uso que é feito. Se não me engano, lá desde 2018 a gente já vem dando atenção para isso. Tem tudo a ver com o CIEB, tá? O curso, se não me engano, é de 100 horas que é oferecido no AvaMec, tá? Para ter o certificado, a gente precisa estar ali na parceria com o Estado, né, para ter o certificado para a gente, onde possa ser cadastrado e tudo. E aí a gente, quando se deparar com esse assunto dentro das escolas, lembra dessa live sobre competência digital, tá? Elisângela Costa me pergunta assim, você poderia fazer uma nova live, por favor, sobre gamificação, por exemplo? Sim, estou à disposição, tá? Podemos fazer isso, inclusive, com a própria escola aqui, né? Ou com uma outra instituição, e vamos compartilhar o link com todas as escolas, discutir esse assunto, tá? Eu posso, inclusive, falar, né, das experiências que eu tenho feito com a metodologia ativa de gamificação, né, que une tanto a tecnologia, né, o Google Forms, quanto a metodologia ativa. Zé, estou vendo seu comentário aqui agora. Muito obrigado. Vou fazer a leitura aqui, tá, gente? É uma informação importante que vem, né, da diretoria educacional da SRE-UBA. Informamos que a Fundação Telefônica Viva, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, oferece a partir deste dia, no caso 24 de agosto de 2020, até o dia 11 de setembro de 2020, período de inscrição, vagas para os cursos abaixo da plataforma Escolas Conectadas. Olha só, cursos de tecnologia educacional, divulgação NTE para todas as escolas, curso Escola na Nuvem, né, na Google Drive, por exemplo, ferramentas gratuitas de produção online. E, ó, gente, 1.000 vagas. Muita gente pode fazer esse curso e se beneficiar. Período de inscrição, 24 de agosto de 2020 até o dia 11 de setembro. Período de realização, 28 de setembro
às 12 horas, até o dia 26 de outubro, às 17 horas, segundo horário de Brasília, tá? Tem um link para inscrição. A oferta é livre. Curso Inova Escolas, Recursos Tecnológicos, período de inscrição de 24 de agosto a 11 de setembro. Período de realização desse curso de 28 do 9 às 12 horas até 26 do 10 às 17 horas. Também é uma oferta livre, tá? E nós estamos aqui com 1 hora e 24 minutos, estamos já encerrando, tá? Muito obrigado, Marli, né, por falar sobre a importância desse trabalho aqui, né, de elucidar sobre a competência no uso da tecnologia no contexto da BNCC, tá? Eu quero agradecer mais uma vez o Henrique, todos os profissionais de educação da Escola Estadual Dr. João Batista de Almeida. Eu quero dizer que foi um prazer enorme estar com vocês nessa noite, tá? Contem comigo para o que vocês precisarem. Outras escolas, a SRE sabe também que pode contar com meu apoio aqui, o NTE principalmente. Eu quero agradecer a participação aqui de cada um de vocês que atua nessa escola, na SRE, ou que atua em outras escolas, ou que não atua em alguma instituição de ensino aqui da região, mas que está aqui prestigiando essa live, tá? Eu quero agradecer muito. Peço a Deus que abençoe vocês por terem me ajudado a fazer esse momento aqui um pouco mais significativo para todos nós, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau! E ó, vamos desenvolver nossas competências digitais.